Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 17, custo do curso de projeto de produto. É um tanto quanto difícil passar por um curso de projeto de produto sem falar de custo, visto que, apesar de não ser um critério técnico da essência de projeto de produto, talvez seja o principal critério. Então, ele pode ser determinante na tomada de decisão, independentemente da parte técnica envolvida. E isto deve ser feito principalmente nas etapas iniciais já do processo de projeto, claro, de acordo também com o que se tem de informação disponível. Então, um projeto pode ou não ser viável de acordo com estas estimativas, é claro. Jamais vamos acertar diante da informação disponível, principalmente no início. Então, tudo isso acaba sendo estimativa e não o valor fixo que realmente foi realizado. Não, o que se espera realizar é a estimativa. Entretanto, sempre algumas discrepâncias ocorrem com relação a real e a estimativa. Os custos, por exemplo, de manufatura, eles podem ser divididos em diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que estão diretamente associados à origem dos custos, ou seja, material, mão de obra, o que estiver realmente no cerne da questão da produção daquele item. Já os indiretos, indiretamente, portanto, associados, então são coisas que são inevitáveis, entretanto não diretamente associadas, ou seja, salário de colaborador, água, energia elétrica, de uma parte auxiliar, enfim. Então o exemplo aqui de custo direto é a aquisição, por exemplo, do insumo para fazer um determinado produto. Já um indireto, por exemplo, pode ser o valor do aluguel do galpão para a feitura do produto. De qualquer modo, os dois, seja direto ou indireto, entram na contabilidade para a estimativa do custo final ali para ofertá-lo ao cliente. Eles também podem se dividir em fixos e variáveis. Então, os fixos não variam e os variáveis variam, bem simples assim. De modo que um exemplo para custo fixo, então poderia ser, digamos, o aluguel que eu citei, o aluguel do galpão. Ele tem um aluguel, um valor fixo durante muitos meses, então a gente pode considerar que o aluguel seria um custo fixo. E os variáveis dependem do volume. Então, por exemplo, se fabricarmos um lote de 10 peças, nós teremos um determinado custo. Aí, por exemplo, o custo de inicialização, configuração da máquina incidem. E se fabricarmos 1000 peças, a mesma inicialização e talvez configuração, elas seriam diluídas em mais peças. Portanto, esses são custos variáveis, que dependem, portanto, principalmente do volume produzido, do volume de peças. E aí também até a seleção do processo de fabricação mais adequado. Dependendo do volume de peças a produzir, um determinado leque de processo de fabricação pode ser estudado como solução
para a produção de determinado item. Nesse caso, normalmente, os custos variáveis são de ordens de grandeza maiores do que os fixos. Já no âmbito dessa classificação anterior de direto e indireto, o direto também prepondera frente ao indireto. Então, o foco desse capítulo será, então, portanto, nos custos diretos e variáveis. Então, os variáveis diretos são os mais significativos. Para ter uma estimativa desses custos, então, nós vamos definir aqui algumas variáveis. Então, a variável principal, então, é a variável do custo de produção, o VP, que é composta dos custos diretos de materiais e pelos diretos de mão de obra, ou seja, DM para materiais e DMO para diretos de mão de obra. Então, o custo variável, VP, será dividido em duas vertentes, uma de material e uma de mão de obra. Então, a expressão matemática que governa o cálculo desse custo, então, o somatório simples ali dos custos diretos de material, mais um somatório dos custos diretos de mão de obra para NM, ou seja, NM materiais diferentes e NN mão de obra diferente. Então, esse é o número máximo aí de materiais diferentes, que é NM, e NN é o número de distintos tipos de mão de obra envolvidos aí. Focando na primeira vertente, que se refere aos custos diretos de materiais, então depois a gente vai ver o de mão de obra. Então a gente precisa da variável de massa bruta, que é a própria massa do material, volume bruto, o volume que esse material ocupa, o espaço, e eventuais processos posteriores considerados aí. Seja tratamento térmico, recobrimento superficial, pintura, tudo isso como se fosse componente de material. De modo a calcular, então, o iésimo custo direto de material, então, que entra lá naquele somatório do slide anterior como uma parcela só, tá? O iésimo, ou seja, um deles só. Então, nós temos aí a massa bruta desse iésimo item, vezes o custo específico, os preços específicos, né, da massa, KMI, mais, né, o relativo a processos posteriores, né, o somatório desses processos posteriores, em que NPP é o número máximo de processos posteriores. Então, esse é o custo direto de material né? E no caso também da questão do volume, então nós temos o preço específico de volume também, vezes um volume, ou seja, quantos reais por metro cúbico, né? Então, reais por metro cúbico vezes metro cúbico, reais, mais o somatório dos processos posteriores que já são dados em reais, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí tanto a vertente de massa quanto de volume para precificar o material.
custo direto de material. Já no que se refere a mão de obra, então a segunda vertente daquela expressão de custo direto VP, então aqui já se fala, quando se fala de mão de obra, aqui já se fala em tempo. Então, de tal maneira que o tempo de produção, TPROD, é uma composição do tempo de operação, tempo auxiliar e o tempo de preparação. Então, o que seria o tempo de operação? É aquele despendido efetivamente na produção do item, né, da mão de obra ali. O tempo auxiliar é aquilo que a gente executa de maneira adjacente à operação, mas que também não é de preparação, mas que é necessário às vezes. É claro que o objetivo sempre é eliminar esse tempo auxiliar, que seria, por exemplo, imagina esse tempo auxiliar que seja a pessoa querer ir ao banheiro, ou beber água, ou alguma coisa que não está nem na preparação, e nesse caso preparação seria, por exemplo, a configuração da máquina, realizar a verificação de alguns itens. Então seria isso. Tempo de produção, então composição entre TO, TA e TP. Tá? Matematicamente é assim, de modo que o JS é o custo de mão de obra, então ele vai ser expresso por essa expressão matemática, ou seja, ele é o somatório do custo específico temporal de operação vezes o tempo de operação, isso tudo no somatório até NO, ou seja, o número de operações. O custo, então a segunda parcela do somatório ali, o custo específico temporal do auxiliar vezes o tempo auxiliar até o número de auxiliares ali, número de tarefas auxiliares, mais o somatório do custo específico temporal de preparação vezes o tempo de preparação, isso de cada item, até NP, que se refere aí ao número máximo de tempos de preparação, de atividades de preparação. Vamos pegar um exemplo aqui de fundição, em que, por exemplo, o tempo de solidificação é contabilizado então pelo ato de verter o metal líquido até o fim da solidificação, regra de Shvorinov, de modo que o TTS então é esse tempo de solidificação. Nós temos a identificação de todas essas variáveis dessa expressão, de modo que para cada operação, para cada exemplo que aqui for dado, nós vamos verificar aqui o chamado tempo, né? E tempo, nesse caso, mão de obra, a gente aqui falando diretamente de quantificação. Então, para quantificar custo, precisa medir tempo. Isso sem dúvida. Então, por meio da medição, ou do cálculo, na verdade, desse tempo, nós conseguimos multiplicar esse tempo por um custo específico, temporal, de modo que obtemos aí o custo, pelo menos, de mão de obra. E aí o de material, é claro, sabendo o volume do material, ou a massa do material, e o custo específico mássico ou custo específico volumétrico, também conseguimos calcular então o VP lá, que é o nosso objetivo final. Pegando um outro exemplo agora de extrusão. Então, essa aqui é uma extrusora, então consiste basicamente em colocar um pastilha ou um pó no início, ali no alimentador, na parte esquerda superior, de modo que vá se aquecendo, vai sendo comprimido e saia pela matriz um extrudado
conforme queiramos. Temos um detalhe, então, do fuso, né, sua geometria, como o material ocupa os espaços vazios, ou seja, aqueles que não são ocupados por esse fuso metálico e pelo cilindro. Então, o material flui aí da esquerda para a direita, findando lá no extrudado. Então, nós temos que o fluxo na extrusora, então ele obedece ao fluxo no sentido de fluxo mesmo, e menos um fluxo resistente no sentido contrário. Ele encontra o material ao colidir ou ao incidir sobre as paredes, ele acaba criando uma certa resistência. Então, o QD de dado ele é o fluxo do sentido da produção e QB de bola é o fluxo contrário, de modo que nós então tenhamos aí a expressão do fluxo total resultante, né? Que nós temos aqui as variáveis, as nomenclaturas colocadas aqui. Então, se nós temos um fluxo, esse fluxo será dado, nesse caso, por exemplo, por metros cúbicos por segundo. Então, se nós temos o volume dessa peça produzida na extrusora, nós temos o tempo. Né? Ao multiplicar o fluxo pelo volume, nós temos um tempo. Então, tendo esse tempo, então o tempo de operação dessa máquina, então nós temos já como quantificar o custo de mão de obra e também tendo as dimensões, o custo de materiais. Tá? Então, tendo o fluxo em metros cúbicos por segundo, então nós temos aí o volume, a gente tem como obter o tempo que leva para fabricar um determinado tipo de componente. Já um exemplo de torneamento, então a gente tem, no caso do torneamento, a manufatura subtrativa, né? Então a gente consiste, portanto, em remoção de material a partir de um tarugo bruto, de modo que a taxa de remoção de material ela é dada, então, pela velocidade de corte, vezes o avanço, vezes a profundidade de corte. De modo que, se a gente tem a taxa de remoção de material, ou seja, metros cúbicos por minuto, então, se nós temos o volume removido, nós também temos como calcular o tempo, isso para o custo de mão de obra e, como questão do volume também de material, o custo de material. Exemplo de furação, em que consiste ali em produzir furos numa peça, por exemplo. A taxa de remoção de material, então, dada por essa expressão matemática, FR taxa de avanço, D diâmetro da seção transversal da broca. Então, nós temos essa taxa de remoção que também é dada lá, por exemplo, em metros cúbicos, nesse caso, ou milímetros cúbicos por minuto, de modo que também é possível calcular o tempo e, como é possível calcular o volume ou a massa, também é possível calcular o custo de material. Exemplo de fresamento, né, que a máquina fresadora utiliza a ferramenta que é a fresa
para desbaste de uma determinada peça. Então, nós temos também a taxa de remoção de material, dada por uma expressão matemática, que nós temos aí as variáveis em que a taxa de avanço é dada, né, por uma outra expressão matemática. Então, aqui o que quer se deixar claro é que é possível medir o tempo de operação, e aí o tempo de mão de obra. É possível medir a massa ou volume, e aí culminar no custo de material. Então, culminando no custo de material, no custo de mão de obra, é possível concluir e calcular, obter, portanto, o custo variável total. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.